Olá pessoal, aqui é Eduardo da empresa Easy Solution novamente, tá? Na aula anterior nós explicamos como entrar aí na programação da Central FPD 7024, né? E acertar a hora. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar aí como configurar, tá? Um ponto, tá? Então nós vamos voltar aqui nesse menu principal da central, tá? Vou colocar aqui para vocês e maximizar. Então nós vimos a opção aqui de Program Time, tá? Nós vamos pular essa parte de Security, Program System, que é a parte de configuração de teclado, enfim, eu vou pular essa parte e já vou direto na parte da programação aqui da entrada, a parte de inputs. Depois a gente vai fazer a parte de outputs, partes endereçáveis, e depois a gente volta para fazer só uma aula só específica dessa parte de configuração de teclado, que é bem simples, tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai configurar uma entrada na FPD 7024, tá? Então antes da gente entrar na parte de configuração de ponto, essas coisas, a gente tem que criar uma função, tá? Então nós vamos entrar na programação lá na opção 4, tá? De vez de nós entrarmos na opção 1, nós vamos entrar aqui na opção 2, função do ponto, tá? Essa central FPD 7024 a gente pode criar 16 funções. Eu vou explicar para vocês o que significa essas 16 funções, tá? Então vamos supor, eu entrei na programação lá, entrei na opção 4.2, criei a função, tá? Vou colocar aqui como função 10, tá? Depois a gente vai fazer como função 10, tá? Criei uma função, no caso aqui a 10, e vou apertar confirmar. Automaticamente vai rolar esse menu para mim aqui, configuração, only, silenciável e pedir respostas, tá? Bom, e aí o que ocorre? Se a gente pegar e apertar aí a opção 0, tá? Depois de ter confirmado, nós vamos ter lá a opção configure. Então vai ser Fire Alarm, Waterfront, Supervisão, Monitor, Reset e Silenciável, tá? Lembrando que somente os pontos de 1 a 8 pode ser silenciável. Essa configuração aqui, tá, pessoal? É para dizer que o ponto é um ponto de alarme de incêndio, por exemplo, ou um ponto de água, ou um ponto de supervisão, tá? Então no painel FPD 7024 a gente criou a função, vamos supor, colocou como Fire Alarm. Então a gente vai vir aqui, ó, tá? Apertando lá a opção 2, função, digitando função 10, aí vamos apertar configure, vai ficar rolando esse menu. Assim que a gente pressionar a opção 1 aqui, tá? Que é Fire Alarm, tá? Então a gente já sabe que essa função é Fire Alarm, ok? E depois, a gente indo para a opção 3, a gente vai informar se esse ponto de alarme é um ponto silenciável ou não, tá? 1 é silenciável, tá? E 0 não é um ponto silenciável, ou seja, disparamos uma botoeira de endereço 9, tá? O que ocorre? Se é um ponto não silenciável, você vai morrer de apertar o reset e não vai parar de tocar a sirene, tá? Então, o que ocorre? Geralmente se utiliza isso daí num ponto de evacuação, ó, mesmo se apertar o reset, a sirene não pode parar de tocar. E 90% dos casos aí a gente utiliza um ponto como silenciável. Apertou a botoeira, tocou a sirene, a pessoa vai lá, silencia a central, vai até o local para verificar o que está acontecendo, tá ok? Bom, tem a parte de loop de resposta, deixar sempre o padrão de fábrica, não mexer nisso daqui, tá ok? E tem como copiar também um ponto. Bom, nós criamos aí a função, tá? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mexer na opção 4.1, que é a opção Point Number, tá? Que é justamente, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Infelizmente tem que ser feito nesse padrão, tá? Não tem como a gente mudar, ok? O ideal é a gente pegar essa árvore aqui, tá? O que a gente fez? A gente estava aqui na opção 4, a gente pulou para 2, não fez a 1, tá? Agora nós vamos fazer a 1. Vou explicar o motivo, tá? Bom, a central, tá? Nós temos aí a opção 4.1, tá? E ele pergunta os endereços. Se você não tiver com 7039 conectado, tá? Ele só vai mostrar os endereços de 1 a 4, tá? Se você tiver o expansor FPC 7034, vai mostrar de 1 a 8.
E sempre que se conectar o 7039 vai mostrar até 255, tá? O que ocorre aqui então, pessoal? Entrei na programação, opção 4.1, point number, tá? Digitei o endereço 1. Um detalhe, os endereços de 1 a 4 são convencionais. E se você usar a expansão de laço convencional, você chega até 8, tá? Qual que é o detalhe? Pontos de 1 a 4 ou usando a placa de expansão até a 8. Esses pontos você não precisa falar para a central o que ele é. A central sabe que é um ponto convencional. Depois eu vou ver se vai ficar claro isso daí quando a gente for programar pontos endereçáveis, tá? Então vamos lá. Entramos no endereço 1, por exemplo. O que vai acontecer? 09876, ok, opção 4, 1, digitei o endereço 1. Primeira coisa que a central pergunta para mim, a função do ponto. Se vocês lembrarem, a gente criou a função 10, tá? Que é Fire Alarm silenciável. Então a gente vai colocar 10 aqui, tá? Indo para o próximo menu, na opção 1, Alarme Trouble. O que significa? Você tem um módulo que monitora, que tem um resistor final de linha, por exemplo, o módulo 7044M. Se a central parar de enxergar o resistor, ele vai gerar falha ou vai gerar alarme? Bom, o que nós aqui na Easy Solution trabalhamos é sempre com a opção de falha, tá? Sempre que a central deixar de enxergar o resistor de final de linha, a central apresenta a falha, tá? Exatamente nesse ponto aqui que a gente está fazendo no ponto 1, ok? Bom, na opção 2, tá? 4.1, a gente está lá na opção 2 agora, tá? O que ocorre? Nós possuímos, tá? Zonas configuráveis de 0 a 50. As zonas 51, 52, 53 são zonas pré-programadas da central. A gente não consegue colocar essas zonas aqui no ponto, tá? E o que é a zona ou agrupamento de ponto, tá? É o que faz disparar as sirenes. Então, o que faz as sirenes tocarem, tá? Na opção output que nós vamos ver na próxima aula, é o que? Todo endereço, tá? Ele tem que estar dentro de uma zona. Então, o endereço 1, por exemplo, vamos colocar ele na zona 20, tá? Então, o que ocorre? A gente está colocando o endereço 1 na zona 20. Essa zona que futuramente é que vai disparar a NAC, tá ok? Bom, a opção 3 é a opção de verificação, tá? Isso daqui funciona da seguinte maneira: um detector gerou alarme, a central vai lá e reseta o detector, tá? E espera novamente o ponto entrar em alarme. Bom, eu não recomendo trabalhar essa opção, tá? Eu sempre trabalho como não coloco aí ponto de verificação. A opção 4, tá? Isso daqui é um ponto importante, que é Latting, que é a opção de detravamento. O que significa? Vamos pensar numa botoeira, tá? Se você vai lá e puxa a botoeira, gerou alarme. Se eu restartar a botoeira, o alarme para. Se eu deixar como não, tá? Acontece isso. Acionei a botoeira, restartei a botoeira, o alarme volta ao normal. Se eu colocar a opção Yes, o que ocorre? Dispara a botoeira, mesmo que eu restarte a botoeira, eu sou obrigado a resetar a central, tá? Nós aqui na Easy trabalhamos sempre com uma opção 1, opção Yes, tá ok? E na opção 5, a gente coloca o descritivo, tá? Nós vamos fazer um pouquinho mais para frente, aí nós vamos fazer toda essa configuração que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer na central, tá ok? Então, assim, essa parte aqui seria a parte de configurar o ponto, tá ok? Bom, eu vou finalizar aqui, tá? Essa parte. E agora a gente vai mexer na central. Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai mexer na parte da programação, tá? Vai apertar a opção 0. Nós vamos entrar dentro da programação, senha 9876. Nós vamos lá na opção 4. Nós vamos lá na opção 2, tá? Que é a função do ponto. O que ocorre? Nós vamos criar, tá, a função 10, tá? Dentro da opção da função 10, tá? Eu tenho aqui a opção 0, que é configurar. Vou apertar a tecla 0. Fire Alarm, Alter From, Reset, silenciável. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa função 10 como Fire Alarm, então eu vou apertar a tecla 1, tá? Bom, quando eu aperto a tecla confirmando, automaticamente ele já volta para o menu anterior. Para verificar realmente se está configurado ou não, aperta novamente configure. Vocês vão verificar que está escrito aqui a opção Fire, tá? Aperto o back e vou lá na opção 3, silenciável. O que ocorre? Se o ponto é silenciável, a botoeira gerou alarme.
eu vim aqui apertar a tecla silêncio, vai parar de tocar a sirene. Se tiver como não silenciável, você vai morrer de apertar a tecla silence aqui, tá? E a sirene não vai parar de tocar. Então eu aperto 1 aqui, silenciável. Ocorre o quê? Ele já volta para o menu anterior. Aperto a tecla back, volto, back novamente e voltei aqui em Program Inputs, tá? Vou na opção 1, Point Number. Aqui tá me mostrando que tá indo até 255 porque eu tenho a placa D7039 conectada à central. No caso aqui, tá? Se eu for colocar endereço 1, tem que ser 001 e confirmo. E aí a gente tem vários menus, tá? Que ficam rolando automaticamente. Então a opção aqui 0, que é a função do ponto. Nós criamos uma função. Vamos colocar a função que nós criamos, que foi a função 10. Aperto 10 e Enter. Bom, e aí eu vou na opção 1, que é a opção Alarme ou Trouble. Vamos lá, vamos esperar aqui. Opção 1. O que ocorre aqui? Se o resistor fim de linha aqui, a central parar de enxergar o resistor fim de linha, ela vai gerar alarme ou vai gerar falha? No caso, eu vou colocar a opção sempre falha. É o padrão que a Easy usa. A opção 2 é na onde que eu digo a que grupo esse endereço 1 vai pertencer. Eu posso colocar vários endereços dentro do mesmo grupo. Aqui no caso da central da Bosch, ele considera como zona. Bom, na apresentação a gente falou para usar a zona 20, então nós vamos colocar o endereço 1 na zona 20. Coloco 20, Enter. Automaticamente ele volta para o menu anterior. E aí eu vou na opção 3, verificação. Aqui eu vou colocar como não, tá? Padrão que a Easy Solution trabalha. E na opção 4, que é o ponto de travamento, tá? Letting. Eu vou colocar o padrão que a Easy usa é Yes, ou seja, pressionou a botoeira. Se eu restartar ela, ela vai continuar alarmada e eu sou obrigado a vir aqui na central e apertar Reset. Se eu colocar não, acionei a botoeira voltou ao normal, sem você mexer na central, o ponto já some o alarme. Então o padrão da Easy é Yes, é a opção 1. E na opção 5, nós vamos colocar o descritivo. Bom, eu vou colocar aqui, ó, sala 1, tá? Detalhe, não passa automaticamente para frente, tá? Tem que apertar Silence. Sala, SA. Ó, pra vocês verem que eu tô marcando bobeira aqui também. Beleza. Sala 1. E após isso eu confirmo. Bom, o descritivo está programado. Então, o que nós fizemos aqui? Para mim sair da programação, eu vou apertando Back até sair. O que nós fizemos? Nós configuramos o descritivo do endereço 1. De 1 a 4, tá? No caso aqui são os pontos convencionais. Eu não preciso dizer para a central se é um detector, se é uma botoeira, porque a central entende que isso daqui é um ponto convencional. Se eu tivesse a placa de expansão aqui, a FPC 7034, de 1 a 8 também não precisa. Os endereços 9 para cima até 255, toda a parte de descritivo é aqui, mas eu tenho que dizer para a central o que é cada endereço. Então nós vamos ver isso daí na parte endereçável. Se fosse um endereço 9 aqui, por exemplo, que já é um endereçável, o que ocorre? Eu poderia colocar o descritivo, a função, tudo aqui, mas eu não programei o endereço 9, não disse para a central que eu tenho endereço 9 ainda, tá ok? Então o que ocorre? Nós programamos somente o descritivo e a zona que ele pertence. Bom, a gente finaliza essa parte aqui hoje, ok? Então estamos finalizando aqui a parte de como configurar um endereço na central e colocar descritivo.